nós vamos falar um pouquinho de como os nossos pensamentos, na verdade, funcionam, mas a nossa mente também. A memória musical, ela é praticamente indestrutível. Por que praticamente? Porque a gente pode danificar nosso cérebro de várias maneiras, com acidente, com drogas, enfim, com várias outras coisas. Mas se o nosso cérebro continuar na mesma forma, a memória que vem agregada à música, ela é indestrutível. E tem momentos em que a gente está sintonizado numa energia negativa, está se sentindo mal, está dando passagem a espíritos de energia negativa conversarem conosco através dos nossos pensamentos, das sugestões que eles passam, e nós não conseguimos rezar, nós não conseguimos ouvir uma palestra, nós não conseguimos ler um livro, nós não conseguimos ver uma palestra espírita no YouTube. Nós não temos água fluidificada para tomar em casa, o que sobra para a gente fazer para sair dessa sintonia? Música. Você colocou uma música que te remete a um momento diferente, feliz da sua vida, você quebrou essa sintonia. Aí você começa a usar todas as armas que você tem, todas as ferramentas. Mas é uma coisa impressionante a música. Então o poder da música tocado, para quem esteve no simpósio de Encontrartes, foi uma coisa maravilhosa. Quem estiver aqui com o Vansan vai ver isso também. Porque o nosso cérebro é uma coisa muito interessante. A gente fala que ele é super poderoso. É mesmo. Mas ele tem 5%, o nosso cérebro racional tem 5% de poder na nossa decisão. Todo o resto é subconsciente. Então a gente tem que prestar muita atenção. Olha só. Em geral a gente conhece o cérebro dividido em dois lobos, né? Direito e esquerdo. O direito sendo a parte emocional, o esquerdo sendo a parte racional. Não vamos falar de anatomia, não vamos falar de biologia, nós vamos fazer, só estou colocando uma coisa rápida. Na verdade existem 3, não são 2. Nós temos o córtex racional, nós temos o límbico, a parte que a gente trabalha com o nosso emocional, e a gente tem o que a gente vive o dia a dia, que a gente chama de reptiliano, que é aquele que faz a gente correr ou lutar. Que a gente trabalha automaticamente. Por que a gente trabalha automaticamente? Porque todo tipo de pensamento, todo tipo de ação, tudo que a gente faz custa para o corpo, custa em energia, custa em glicose. Então a gente automatiza vários processos de pensamento para que a gente não precise gastar. Veio uma ação, a gente já reage sem pensar. E o que isso tem a ver com o que a gente faz? Olha só. Um homem bom tira coisas boas do tesouro, tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E um homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. O nosso, aqui no começo aqui, olha, os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Ué, mas você está falando coração aqui? Como assim? Ué, quando a gente fala coração, nós estamos falando de quê? Daquele órgão que pode dar uma pane, daqui a pouco a gente não cuidar bem dele, ou nós estamos falando de outra coisa? Quando a gente fala coração, a gente está falando da natureza dos nossos pensamentos, a natureza dos nossos sentimentos, que o nosso espírito irradia, o estado da nossa mente, das visões, das imagens que ele cria e desenvolve. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele não sabe o que é verdadeiro e o que é irreal. O que você informar para ele, ele vai seguir. Uma mentira contada 10.000 vezes vira uma verdade. Temos alguns partidos no Brasil que sabem fazer isso direitinho. E a gente sabe disso. Verdadeiramente. Acontece. Uma mentira acontece. Experiências foram feitas nem sobre isso muitas vezes. Os nossos destinos estão na dependência direta do que a gente põe dentro da nossa cabeça. Ou, na verdade, estão na dependência direta da qualidade dos pensamentos que a gente se permite ter. Primeiro, porque você tem um pensamento negativo, você se coloca numa faixa negativa, os espíritos se conectam através de energia. Se você está numa faixa negativa, não queira conectar com espíritos superiores, porque não vai acontecer. Então, se você tentar elevar a sua faixa de conexão, você vai se conectar com espíritos melhores. Se você baixar, você vai se conectar com espíritos nem tanto. E como nós estamos num mundo Então, eu tenho uma notícia para todo mundo. Nós não somos bonzinhos. Nós estamos tentando, mas bonzinhos nós não somos.
Quer dizer que é muito mais fácil a gente ter pensamentos de uma qualidade não tão agradável do que manter pensamentos de alta frequência o tempo todo. Olha como o cérebro trabalha com a gente. Eu vou colocar uma tela para vocês. Eu queria que vocês lessem primeiro o enunciado desse slide, depois olhassem para a figura, tá bom? Olha lá. Todos os pratos estão virados para baixo. Quando você achar um prato virado para cima, todos ficarão. Deu certo? E agora você não consegue mais olhar ele virado para baixo, né? É assim que o nosso cérebro funciona, gente. Você dá uma ordem para ele, ele segue. Aí você dá uma outra ordem e ele segue. De onde vem essa ordem que a gente dá para o nosso cérebro? Do pensamento. Do pensamento. E como os cientistas até hoje não descobriram uma área específica relacionada ao nosso pensamento dentro do nosso cérebro, e nós temos só 64 mil por dia, ele vem de algum outro lugar. Se ele vem de algum outro lugar, e está conosco, quer dizer que ele não pertence ao nosso corpo físico, e sim ao nosso espírito. Todo mundo está familiarizado aqui com coaching, correto? Pelo menos com a terminologia de coaching. O coaching diz o seguinte: uma emoção cria uma ação continuada cria um hábito continuado cria uma crença. Eles só esqueceram de dizer quem é que cria emoção. Quem é que cria emoção, gente? O pensamento. Você tem um pensamento, ele cria uma emoção em você, e aí você segue essa emoção. Então, olha só. Peter, mas você está falando para tomar cuidado com 64 mil pensamentos? Não, estou falando para você tentar tomar cuidado com o máximo que você puder. Porque da qualidade do nosso pensamento vai o nosso dia, vai o nosso foco, vai para onde a gente se dirige. Sabe por quê? Basicamente, nós estamos cabeados, o nosso cérebro está cabeado para olhar para o perigo. E o perigo não é bom. O perigo é uma energia ruim. Por quê? Porque desde que nós somos homens das cavernas, se nós sairmos da caverna e olharmos, olha a borboleta, o Tiranossauro Rex vem, acabou a sua encarnação. Então você tem que procurar o perigo primeiro. Aonde é que eu posso me machucar? O que pode causar problema para mim? E como o perigo, e como essa energia, e como essa onda negativa é mais forte que a boa, a gente acaba não conseguindo olhar para o bom. Mas olha só, se você focar o seu dia nos problemas, eu te garanto que o seu dia vai ser um problema. Se você se focar o seu dia no puxa vida, seu dia vai ser puxa vida. Se você focar seu dia no mais ou menos, seu dia vai ser mais ou menos. Então por que não focar no bom? Como é que você foca no bom? Como é que você faz isso? Você dirige seu pensamento. Se a gente sabe que o hábito é criado através de uma repetição de uma ação, por que não a gente acorda e começa a agradecer pelas coisas que a gente tem? Obrigado pela minha cama, pelo meu travesseiro, pelo meu cobertor, por ter água quente no chuveiro, por ter comida na geladeira, por ter uma família, por ter saúde, por ter um emprego ou não ter um emprego, por ter um carro ou não ter um carro. Vai chegar uma hora que o cérebro vai parar. A gente já não vai mais achar mais o que agradecer. Só que olha só, aí que está a beleza da coisa. A partir do momento que você parou, o seu cérebro não para. Porque você já deu a ordem, o comando para ele logo cedo para buscar motivos para agradecer. Então seu cérebro durante a manhã inteira vai continuar procurando motivos para agradecer. Olha onde está o seu foco. Seu foco está no agradecimento. Basicamente, agradecimento cria na gente dopamina, a droga, o receptor da felicidade, serotonina, anti-estresse. Só isso, só de agradecer. É uma coisa básica. E a gente não agradece. E a gente fala, nossa, eu estou tão cansado hoje, nossa, estou me sentindo deprimido. Agradece. Escolhe uma pessoa, elogia. Vai numa pessoa e abraça. Graças a Deus nós brasileiros temos esse cuidado, né? Temos esse costume de abraçar. 8 abraços por dia é uma maravilha. 8 para mais é uma maravilha. Repleta a gente de energia positiva, de química positiva e aí para frente. Mas voltando ao foco, gente. Foco e focalizar são sinônimos. Eles significam fechar a tua curva. Porque o nosso cérebro, o que ele faz? No que você falou para ele prestar atenção, ele elimina o resto. Então, exatamente como está aqui. Esse cara aqui falou, presta atenção no perigo, presta atenção no ruim.
Tá um monte de coisa boa. Ele não consegue achar o bom, porque o foco dele está no ruim. Se a gente focar no bom, a gente não consegue achar o ruim. Quer dizer, até consegue. É só desfocar e procurar. Tá? Vai estar sempre do nosso lado. Mas quanto mais você se foca, mais fácil fica de você viver. Tem um líder espiritual indiano chamado Osho. E ele conta uma história que ele estava numa... Ele sempre ia na vila dele, na Índia, participar de um festival de rosas. Ele não plantava, mas ele sempre ia ver. E sempre quem ganhava era um general. E ele falava, tem alguma coisa errada, porque um general que lida com guerra para conseguir uma flor tão bonita, tem uma quebra aí. Ele seguiu o general, resolveu seguir o general até a casa dele, entrou no jardim do general e descobriu o jardineiro. Ele falou, ahá, não é o general, é o jardineiro. Ele perguntou para o jardineiro, como é que você consegue todo ano a melhor rosa? Ele falou, simples, eu escolho a rosa que tem mais condições de ser bonita, a rosa que tem mais características boas, e corto as outras para que a seiva, para que a energia vital vá só para uma rosa. Vamos fazer isso como uma metáfora. Quantos? 64 mil pensamentos, né? Você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, se pula, se abaixa. Quantos pensamentos a gente dá energia? Quantas rosas a gente está alimentando no nosso dia? Se a gente escolher uma rosa só, e for uma rosa boa, com capacidade de florescer, será que a gente não consegue fazer com que ela aconteça? Eu não estou falando só na nossa vida pessoal ou só no nosso espírito, que já seria absolutamente incrível, mas também na nossa vida profissional. Se a gente se foca em alguma coisa e continua dando alimento para isso, a nossa energia toda vai para aquilo. Mas o que a gente faz? A gente começa a prestar atenção em outras coisas e a gente começa a desperdiçar energia. Seu computador, por exemplo, quando você tem mais ou menos umas 10, 15 abas abertas nele, ele começa a funcionar mais lento? Ou ele continua funcionando no mesmo pique? Ainda mais se forem aplicativos pesados. Ele diminui, né? Porque você está jogando energia para um monte de coisa e não para uma só. E às vezes a gente tem que fechar um monte de tela para a gente poder ter o nosso computador funcionando de novo. Mesma coisa com a nossa mente. A gente fica cansado muito rápido, por quê? Quantas coisas você está pensando e quantas coisas que você está pensando são boas ou quantas coisas não são boas. Não tem utilidade. Da boa uma função da mente depende a boa uma direção que tomamos no caminho da vida. Então, basicamente, gente, o que nós podemos tirar disso é o seguinte. Antigamente, ou ontem, eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Você consegue mudar o mundo? Você consegue mudar o mundo? Seu esposo? A senhora consegue mudar ele? Você consegue mudar ela? Mas a gente casa achando que, né? Poxa vida, vai, não, essa pessoa é assim, mas vai mudar. Vai mudar. E aí você descobre que o príncipe era um sapo. No meio do caminho você descobre que você também é uma sapa, ou um ogro e uma ogra, conforme acontecer. Quer dizer, não tem essa do que a gente acha, a pessoa é a pessoa. E quanto mais rápido a gente entender que a pessoa que está do nosso lado tem as características dela, e que quem pode mudar sou eu, e não o próximo, fica muito mais fácil. Nós temos que mudar. Ah, mas eu sou muito pequenino, o que eu vou mudar no mundo? Vou usar a resposta da Madre Teresa, por uma ajudante dela que perguntou, eu sou só uma gota d'água no oceano, o que eu posso fazer? Ela falou, se todas as gotas forem retiradas do oceano, não tem mais oceano. Então não se preocupe que você é uma gota d'água. Continue fazendo o seu. Continue se melhorando, continue se ajudando. O resto, os outros fazem. Mas você tem que fazer o seu. Você tem que ser inteiro com você. Ah, eu amo o mundo e não ama você, então você não ama ninguém. Ah, mas eu me amo, certeza. Então por que você está fazendo isso? Por que você está alimentando esse tipo de pensamento? Por que você está fazendo coisas que não são compatíveis com o amor, com o alto amor? A gente tem que pensar nisso, gente. Que gênero de visões e de imagens a nossa mente gosta de trabalhar? Ah, só coisas puras, só coisas
maravilhosas, jura? 64 mil pensamentos. Nem eu caio nessa. Não tem jeito. Nós vamos dar vazão a coisas que não são tão boas. Tipo, as mentiras que mais nos causam danos e nos impedem o crescimento espiritual não são tantas as que nós contamos para o outro. São aquelas que nós contamos inconscientemente para a gente e aquela que nós projetamos. Mais uma vez, uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, ele acredita. E nós acreditamos mesmo desacreditando. Quer um exemplo? Quantos pais aqui a gente tem? Pais, mães. Quando o nosso filho aborrecente começa a dar trabalho, e eu fui um deles, a gente começa a falar, não, meu filho não é assim, são as companhias que estão com ele. Minha filha não é assim, são as companhias que estão com ele. Não, meus amigos, são seus filhos. Era minha filha. A gente adora. Por quê? Porque dentro dessa mentira está assumir que você fez um trabalho errado. Não, você não fez um trabalho errado. Você tem que entender que esse espírito que veio morar com você, que escolheu estar na sua família, ele tem a personalidade dele. O que você tem que dar é educação. Agora, se ele segue ou não, dependendo da idade, é muito com ele. Não quer dizer não é assumir uma falha, dizer que ele tem problema. Tem problema. Sabe por quê? Eu posso tentar te convencer, seu nome é? Isso. Flávio, eu posso tentar te convencer no atendimento fraterno, num bate-papo, que você tem um problema. Se você não acha que tem, você não tem um problema. E você não vai tratar desse problema, por mais que todo mundo aqui ache. Seu filho é a mesma coisa. E você, pensando no seu filho, é a mesma coisa. Se você acha que ele não é o problema, então para você ele não é o problema, você não vai lidar com esse problema até a coisa pegar fogo. E aí é complicado, porque aí você podia ter feito uma coisa antes que você não fez. A gente tem que entender que a gente alimenta coisas muito complicadas para a gente. Isso é um exemplo leve. Dentro da nossa vida, dentro de atendimento fraterno, dentro de conversas com amigos, com amigas, a gente ouve coisas assim que você fica abismado. Eu amo ela, mas ela sai com todo mundo. E ela até me bate. Eu amo ele, mas ele sai, ele vem para casa e ele me bate. Mas eu amo. Ama? Jura? Que amor? Como é que você entende amor? Você está mentindo para você por quê? Para manter que status quo? Para manter que entendimento dentro da sua cabeça? Nós conseguimos fazer isso, nós fazemos isso muito, gente. Nós nos auto-enganamos. Por quê? Porque a gente não quer olhar a verdade, a gente não quer entender a verdade, a gente não quer entender como as coisas são. Infelizmente, entre o certo e o errado não tem tons de cinza. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo mesmo que só você esteja fazendo. É assim, não tem meio termo. É difícil? Uxi! Quantos de nós já não pegou uma canetinha? Eu trabalhava na Disney, nossa senhora, não sei quantas canetas eu tenho da Disney. Graças a Deus já não tenho mais, já mandei para frente, depois que eu me conscientizei. Mas não sei quantas eu tinha, canetas da Disney. Por quê? Porque é uma empresa enorme, porque eu usava aquela caneta para trabalhar, volta e meia voltava no meu bolso, do meu bolso ia para o meu carro, do meu carro ia para minha casa. Ué, não, do meu bolso ia para o meu carro, eu vi que está no meu carro, eu levo de volta para a empresa. Não é minha. Não é minha. É uma coisa pequenininha, né, gente? Mas a gente não presta atenção. E a gente vai uma coisa pequena indo para uma maior, para uma maior, para uma maior, para uma maior. Você quer uma mentira que a gente conta pra gente que pode virar um problemaço? Preguiça. Eu fiz uma palestra muito tempo atrás sobre preguiça, eu pus a Garfield na capa. O Garfield é um gato muito charmoso. É que nem a preguiça. Mas ele é indolente pra caramba. É que nem a preguiça. Quanto mais você começa a brigar com o preguiçoso, mais ele se afasta de você. Se muita gente briga com ele, ele se afasta de muita gente. Começa a se fechar nele mesmo. Não precisa de tantos pensamentos e nem de tanta interação com o mundo. Para de fabricar a química, a sinapse dos contatos e começa a entrar num processo chamado depressão. Depressão nível 3 leva a suicídio. A gente não estava falando de preguiça? Não era uma coisinha bonitinha? Não era o Garfield? Simpático?
Uma coisa simpática pode ter uma consequência extremamente complicada. A gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que colocar dentro da nossa cabeça alguns flags, algumas bandeiras dizendo, opa, esse filme aí não vai dar certo. A gente tem que ser mais forte que a nossa melhor desculpa. Quanto menos a gente aceitar a desculpa que a gente dá pra gente, mais fácil vai ser a gente tomar o caminho certo. Não é fácil, mas é possível. Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Vocês não julgam. Certeza, vocês não julgam ninguém. A gente não julga o semelhante. Tudo que a gente... De novo para os pais. Vocês já perceberam, quando seus filhos eram pequenos, em alguns momentos vocês sentirem um ânimo mais forte com relação a uma atitude que seu filho estava fazendo? Que você falava, nossa, ele realmente dessa vez me tirou do sério? Muito provavelmente porque ele estava imitando você. Você, eu. Ele estava imitando um caractere, uma parte da nossa personalidade que nós não aceitamos pra gente e que basicamente a gente esconde. Mas quando o outro demonstra, nós vamos pra cima que nem doido, que nem juiz. Chama-se transferência e na psicologia chama-se efeito sombra. O que você não aceita pra você, mas você vê no outro, você literalmente mete o pau. E se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que difícil, né, gente? Que difícil não criticar. Que difícil não julgar. Porque o julgamento passa por um auto-julgamento. Quando a gente começa a criticar uma pessoa, ou a julgar uma pessoa, muito provavelmente ou a gente está com despeito, ou a gente está achando que essa pessoa não merecia tanto, ou a gente está achando que essa pessoa não precisava tudo isso. Quantas vezes dentro de um centro espírita chega uma mãe com um bebê de colo e esse bebê começa a ter literalmente o que a gente chama de piti, né? Só falta ele cair duro, a gente tem que chamar 911 para ajudar. E todo mundo começa a olhar para trás e fuzilar aquela mãe. O que a gente está fazendo? Está simplesmente aumentando o piti daquela criança, porque ela é muito sensível. Ela vai receber toda a energia negativa e ela não vai sossegar. Não vai. Ela vai sentir toda a energia, aquela coisa que a gente está sentindo porque a gente está ouvindo a criança berrar. Então, na hora que a gente ouve uma criança chorar, que a criança é muito mais fácil, né? Se for um adulto, você fala, nossa, não, aí não dá, né? Você não sabe que dia que ele passou. Você não sabe o que aconteceu com ele. Mas quando a gente vê uma criança chorando, vamos desejar coisas boas para essa criança. Vamos colocar energias boas em cima dela. Fica muito mais fácil ela acalmar. Principalmente se ela tem uma sensibilidade maior que as outras. Se ela tem o que na Terra se chama disability. Algum problema. Que o problema na verdade é nos olhos de quem vê. Eu tenho disability. Estou falando aqui para vocês. Eu acho que a disability que acontece, que é mais problemática, está aqui dentro. É no nosso julgamento. Não é no que passa nas pessoas. Se cada um veio e cada um consegue trabalhar as suas encrencas, como diz o Dr. Alberto Almeida, que ótimo. Você passou por mais um teste. E vão vir mais. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. 64 pensamentos. Em casa, num trabalho. Eu fiquei 5 meses em casa, contando o ladrilhinho do teto. Porque quando eu vim do Brasil, eu tinha 2 empregos, era síndico do meu prédio, tocava em 2 bandas e ainda era professor universitário. Ou seja, se você devesse dinheiro para mim, você podia chegar na minha casa mais ou menos às 7 horas da manhã e sair lá pela 1 da madrugada, que eu nunca ia te encontrar. O único lugar que eu não ficava era a minha casa. E aí eu chego aqui e por 4 meses eu tenho que esperar uma permissão para trabalhar. Você acha que esses 64 mil pensamentos foram todos positivos, maravilhosos? Ou, literalmente, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais.
Dr. Tadashi Kadamoto, ele fez um livro chamado Ninguém Tropeça na Montanha, é um cientista brasileiro. Ele avaliou que desses 64 mil pensamentos que a gente tem por dia, nós utilizamos o equivalente a... Alguém tem uma ideia? Uma porcentagemzinha? 5%? 5%? Alguém mais? 1%? 1,5%? Olha, vocês estão afiados, mas não, 8%. Mas veja bem, quer dizer que 92% dos nossos pensamentos vão para coisas que aconteceram no passado que a gente não pode mudar. Coisas que vão acontecer no futuro que a gente não sabe se vai acontecer. O famoso e se? E se eu tivesse feito isso? E se acontecesse aquilo? E se? E se? E se? E outras que são construir ideias e pensamentos que não existem. Mas quanto mais você dá vazão a ele, mais ele vai ocupar o vazio da sua vida. Cuidado para não ser tão ocupado assim. Presta atenção na qualidade do pensamento. Controla a qualidade do teu pensamento. Coloca seus warning signs, seus bipzinhos mentais para ver que você está entrando naquele padrão. Porque aí é muito fácil a gente ir ladeira abaixo. E ladeira abaixo, quem está não são os espíritos superiores, né? E aí, quando nada mais dá certo, quando a gente não consegue culpar a sogra, não consegue culpar o cachorro, não consegue culpar a arara, não consegue culpar a mãe, não consegue culpar o pai, a gente vai culpar quem? Deus. Porque eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte na vida. O que eu vou fazer? É a culpa de Deus. É o meu karma. Se alguém veio aqui do interior, a gente tem que usar a forma interiorana de falar karma, gente. Tem nada a ver com karma, não. As culpas dos obsessores. Exato. Não, mas antes dos obsessores, a culpa é do meu karma. Eu estou assim porque eu estou pagando um karma. Olha só que interessante. Mas isso nada mais é do que uma transferência. Você está querendo justificar uma coisa que está dentro de você, que você não quer modificar, e aí você está aceitando aquilo para não ter que modificar. Dr. Alberto Almeida já colocou para a gente em várias palestras aqui nos Estados Unidos, provavelmente nessa casa também, que 80%, ele não chama de problema, ele chama de encrenca. 80% das nossas encrencas nós conseguimos aqui, ó, nessa encarnação. Não foi em outras, não. O nosso karma pode ser 20%, mas o que está acontecendo agora, muito provavelmente, a gente que arrumou. Nós não pensamos direito, nós não controlamos o nosso pensamento, nós demos vazão a um pensamento torto. E Deus? O que ele tem com isso? Né? A gente fala, e o Kiko? O que eu tenho com isso? O que Deus tem com isso? Absolutamente nada, gente. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se diz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Deus, ele é tão bom que depois da gente pisar na bola, não sei quantas vezes ele ainda deixa a gente encarnar. Para recuperar de novo. Vai lá. Beleza, tomou pau na escola? Vai lá, volta de novo lá. Vamos ver se você passa dessa vez. Ah, tomou pau de novo. Beleza, vamos lá, você vai encarnar outra vez. Vamos fazer de novo. Ele não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Nós queremos tudo para ontem. Quanto mais nós dissermos o bonito que nós fazemos, menos nós estamos acreditando. Porque quando você faz uma coisa boa, você não fica contando para todo mundo. O que é melhor? Dar comida para uma pessoa que está com fome? Ou dar atenção? Essa é uma pergunta capciosa. Hã? Eu acho que os dois, né? Eu acho que os dois. Eu coloquei o melhor por quê? Porque aí seu cérebro já começa a falar, peraí, ele pediu para decidir entre um e outro, entre um e outro. Não. Os dois. Dá comida e senta com ele 5 minutinhos. Para validar essa pessoa como gente. Porque muito provavelmente se ele está pedindo comida, ele já não se sente mais muito ser humano, ele não se sente mais muito gente, mais muito participante.
Nós temos dois medos primordiais, ou duas necessidades primordiais pela psicologia. Necessidade de ser amado e necessidade de participar. Uma pessoa que está fora, que está pedindo, que está se sentindo totalmente nadando contra a maré, não está se sentindo participando da sociedade. E de repente essa pessoa tem uma história muito bonita. Eu tive uma história numa época, 20 anos atrás, eu fui fazer uma campanha, trabalhava em televisão no Brasil, fazer uma campanha no interior, porque era a hora que o pessoal de televisão podia ganhar um valor mais melhor, né? Porque político tinha grana. E o meu carro tinha um chevetão bacana. aqueles. E o bichinho só dava problema. E eu estava no interior e queria voltar para São Paulo para ver minha filha, ver minha esposa, porque eu ficava a semana inteira no interior trabalhando, Tapetininga. E antes de eu sair, eu precisei pôr gasolina, e no posto de gasolina vem um senhor com uma menininha me pedir dinheiro para comprar um presente de aniversário para a menina que ele tinha prometido. Ele não tinha cara de dizer para ela que ele não tinha dinheiro para fazer, mas que ele queria que a neta soubesse que ele estava pedindo, que não era um dinheiro dele. E esse senhor começa a chorar na minha frente depois que ele diz isso, e eu dou o dinheiro para ele, me sensibilizo e eu vou embora. Gente, sem brincadeira, meu carro para na Via Dutra. Para quem conhece São Paulo sabe que é uma rodovia extremamente bem iluminada, cheia de carro de polícia, cheio de guincho. Para na Via Dutra, embaixo de uma ponte, tudo escuro. O carro começou a misturar óleo com água dentro do motor, ou seja, se eu continuasse ele ia literalmente parar. Em menos de 10 minutos tinha um guincho me rebocando. Se não é a providência divina, se não são coisas que podem acontecer porque você, de repente, mereceu ser ajudado, eu não sei o que foi. Porque a pessoa falou, eu estava voltando para casa, estava passando por cima da outra ponte e vi você embaixo. E podia não estar passando. Podia não ser naquele momento. Se uma coisa tem a ver com a outra, quem sou eu para dizer? Mas eu só posso dizer que eu acho que as coisas têm ligação. Eu acho que a energia chama energia boa chama energia boa, e assim por diante. Então por que não manter na nossa cabeça o foco na energia? O que nos afeta mais profundamente, gente? Racionalizar. Olha só, tem um conto de La Fontaine. La Fontaine fez a cigarra e a formiga. E para quem não conhece, ele era um dos maiores magnetizadores da época dele. Na verdade, ele magnetizava pelo olho. Ele era um hipnotizador. Poderosíssimo. E ele escreveu uma história que a raposa faminta chega numa parreira e vê aquelas uvas suculentas, tenta pegar, não consegue, vira de costas e fala, essas uvas não estão boas mesmo. Para não ficar com a frustração. Então, na verdade, o que é isso? Isso é racionalizar. Isso é tentar contar uma história para a gente, é inventar uma história para nós mesmos. Sobre uma coisa que a gente não pode pegar, que a gente não pode ter. Mas o problema de racionalizar é que a gente fica tão chateado com a racionalização dos nossos problemas que quando chega com os nossos filhos, a gente não quer que passem por isso. Então, o peixinho dourado do seu filho ou da sua filha morreu, você liga para o seu esposo, você liga para a sua esposa, compra um peixinho dourado antes dela chegar da escola. E aí o peixinho é mais gordo, mais feio, mais não sei o que, mas tá um peixinho lá. Tem que deixar a criança passar por esse tipo de coisa, porque senão ela chega na idade adulta, ela não sabe lidar com a diversidade. Ela vai racionalizar o tempo todo, ela vai inventar histórias. Ela não vai conseguir viver na sociedade. O peixinho morreu? Minha filha, o peixinho despechou. Foi para o céu do peixe. Aí a forma que você vai contar, ok, mas ele despechou. Porque hoje é o peixe. Amanhã pode ser o cachorro e depois vai ser quem? O vô, a avó. E aí, como é que vai lidar com isso? Eu também sou avô, hein? Eu também sou avô. Mas peraí, você vai primeiro, Alexandre, fica tranquilo. Uma crise existencial provoca mais danos internos do que uma necessidade biológica não atendida.
Quando a gente entra numa crise existencial, porque a gente está num lugar que a gente não queria estar, a gente sabe lá dentro que quem nos colocou lá fomos nós mesmos, é brabo. O crescimento é doloroso e a mudança é dolorosa, mas nada é tão doloroso como ficar preso em algum lugar que você não pertence. Dói, gente. Só que a dor, a dor é necessária. Alguém aqui tem dúvida disso? Ou acha que isso é masoquismo? Se nós crescêssemos pelo amor, eu já frequento o centro espírita há uns 30 anos. Eu nunca vi alguém chegar num centro espírita, bater na porta e falar: "Ô, só passei por aqui para dizer que minha vida está maravilhosa." Isso acontecer. Vi as pessoas entrarem pela dor. Então a gente está aqui, a maior parte, nós estamos aqui pela dor. Então, nesse sentido, a dor nos move de ponto A para ponto B. Se não fosse pela dor, nós ficamos no mesmo lugar, porque nós adoramos estar na nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto não nos leva ao crescimento. Então, quando dói, você se mexe. Quando não dói, você fica parado. Então, quando a gente se sente que está encurralado naquele movimento e que nós criamos aquele movimento, nós criamos aquela situação, é realmente mais doloroso. Mas aí a decisão está aqui, ó. Gente, nada mais doloroso do que ficar num lugar que não é nosso, que nós não pertencemos. Então, qual é o nosso ideal? O que nós queremos pra gente? Quem pensa que ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence ao outro, pois cada um deve carregar seu próprio fardo. O benfeitor se chamava Duque de la Rochefort. Ele também era um escritor. Ele escreveu um conto, enquanto ele estava caçando, ele falou: "Curioso ser humano. Ele é mais ou menos como um coelho. Quando eu vou caçar um coelho, ou quando a gente sai para caça, e tem um monte de coelho na pradaria, eu dou um tiro e mato um coelho, e todos os coelhos desaparecem. Na mesma hora todos desaparecem. Mas dá 10, 15 minutos, todos voltam de novo como se não tivesse acontecido nada. Nós somos assim, iguaizinhos aos coelhos. Quando o perigo aparece, nós saímos correndo. Mas depois que a ação do perigo, que o sentimento do perigo desaparece, nós voltamos de novo para o mesmo local, continuamos fazendo a mesma coisa. Até tomar um tiro. Muito difícil, mas é uma coisa assim. Vamos desenvolver para a gente coisas das quais nós podemos não nos gabar, mas nós sabemos que vão ser úteis para que nós possamos nos melhorar. Porque se melhorando, você melhora o próximo. Passando energia boa, energia não é que nem o ímã, que o positivo atrai o negativo e vice-versa. É o contrário, o positivo atrai o positivo. Quanto mais positivo você está, mais gente positiva você atrai para você. Se o mundo inteiro fosse cego, quantas pessoas você impressionaria? Aí não conta cabelo, não conta roupinha, não conta... que vai? Quem você impressionaria? Espero que primeiro você mesmo. Mas impressionando a você mesmo, ou seja, tendo um bom conceito de si mesmo, que você impressionasse os outros. Essa é uma base muito interessante. Se ninguém visse as aparências, o que sobrava? O interior. Se eu não consigo ver o exterior, só sobra o interior. Talvez seja uma pergunta que a gente não se faz muito. Mas eventualmente, em alguns momentos, é legal se perguntar: e aí, se o mundo fosse cego, quem que eu estaria impressionando com essa minha atitude? Se não for ninguém, que tal mudar? É isso que a gente tem que fazer, abraçar o novo. Nós temos medo do novo exatamente porque nos tira da zona de conforto. Mas todas as vezes que a gente escolhe partir para um caminho novo, uma aventura nova, fica mais interessante a vida. Quantas vezes, por interesses pessoais, fama, dinheiro, ascensão social, apedrejamos o novo, denegrimos sua imagem e atacamos sem piedade? Quantas vezes, por comodismo, perdemos a chance de evoluir porque não encaramos o novo? As mudanças são necessárias, mudar faz bem, porque exige um novo olhar,
amplia o campo de visão, estimula a reflexão e, consequentemente, acarreta amadurecimento. Um homem inteligente é aquele que se adapta a novas situações e com ele se integra. E essa última frase eu acho muito legal. Diante do novo, a gente não precisa mudar de caminho. A gente só precisa andar diferente. O novo não pede que você saia do caminho que você está, mas que você pense a forma com que você está andando. Gente, o que é uma doença? Quando você adoece, o que é? Também. E o que mais? Exatamente, é um desequilíbrio. Sabe aquela propaganda do V8? V8, aquela vitamina? Que quando a pessoa vai tomar uma coisa, vem uma pessoa e faz. É exatamente isso. É isso que é a doença. Presta atenção. Presta atenção. Você está caminhando errado. Presta atenção, você está saindo da estrada. Presta atenção. E a gente não presta. Aí a gente volta. Resfriado vira uma gripe. Gripe vira uma pneumonia. Pneumonia vira uma coisa mais séria. A gente brinca, gente, mas isso pode... Os nossos pensamentos podem causar tumores, podem causar câncer, podem causar coisas muito pesadas na gente. Porque nós não prestamos atenção nos sinais. E olha que eles estão aí, eles vêm o tempo todo pra gente, eles vêm conversar com a gente. Opa, presta atenção! Se liga, você está saindo fora. Tem um conto do irmão X, que ele fala que ele foi num hospital, e na sala que ele estava, muitos doentes estavam pedindo a Deus pela cura. E o mentor dele, ele falou, ele ficou tão tocado que, poxa, será que a gente não pode ajudar um pouquinho, já que a gente está aqui? E o mentor, para ensinar uma lição para ele, falou, não, vamos ajudar, vamos dar passe de cura em todo mundo. E ajudaram. No outro dia estava todo mundo bem. Ou melhor, não tinha ninguém mais, nem sequer pensando em Deus. Quanto mais rezando. Já estava pensando na família, já estava pensando no dinheiro, já estava... Por isso que essas pessoas estão doentes. Elas estão doentes porque elas estão doentes antes do sentimento. E aí o sentimento adoece o corpo. Por quê? Porque o sentimento cria reações químicas dentro do nosso corpo. Se você tem um sentimento durante muito tempo, essa reação química vira uma overdose e ataca o seu corpo. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que entender o que o nosso pensamento pode fazer. E principalmente a gente tem que entender o seguinte, mas poxa, ninguém ensina, aqui se fala muito isso, né? No Brasil nem tanto, mas aqui se usa muito essa frase, não se ensina truques novos para um cachorro velho. Eu não sou cachorro não, nem sou Valdir Soriano para cantar essa música. Eu não sou cachorro não, eu quer me ensinar um truque novo, eu estou pronto para aprender. Sabe por quê? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É conosco. Nós que temos que entender e nos direcionar. Voltando ao que eu falei no começo, que o Alê falou da fichinha, só pegue se você vier. Só abrace o Espiritismo se você for usar. Porque se não for usar, e aí? Você vai ficar parado. Muita paz.